Hoje eu vou conversar com Jean-Marc Dreyer. Ele é um dos bankers mais experientes do Brasil. Ele é nascido na França, mas o coração dele já é brasileiro. Trabalhamos juntos no BNP Paribas, lá atrás. Depois disso eu fui para Nova York, ele foi ser o Head de M&A na Ásia, aonde ele mudou a forma do BNP Paribas fazer transações naquela região. E aí, fast forward alguns anos, ele está aqui no Brasil, hoje, trabalhando no Safra. A história dele é incrível. E o nosso bate-papo foi muito bacana. Tenho certeza que você vai gostar. Estamos aqui com o Jean-Marc Dreyer, um grande amigo. Foi um dos meus grandes professores pelo tempo que a gente trabalhou no BNP Paribas. E a gente desenvolveu esse respeito e um carinho. Você é um grande amigo meu. Jean-Marc, você trabalhou muito tempo no BNP Paribas, você agora está no Safra, fez uma carreira internacional. Em um minuto, fala um pouquinho da sua jornada na sua carreira. Um minuto vai ser difícil, né? Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra falar contigo, estar contigo mais uma vez, né? Iniciei minha carreira profissional como militar. Na França, na época, o serviço militar era obrigatório, mas quando você tinha um diploma, tipo master, você poderia optar para fazer uma escola militar. Eu sou tenente do exército francês. Uau! Eu não sabia disso. Sou tenente do exército francês e depois você tinha um concurso e, dependendo da classificação, você podia optar para o país. É tipo um concurso. Então, o primeiro pegava um país, o segundo e assim por diante. E aí eu tive muita sorte que a maioria das pessoas pegavam um país perto. Então, França, Inglaterra, Alemanha, não sei o que, eu queria tudo menos perto. Falou, já que eu vou fora, E aí quando veio a minha vez, todos os países que eu gostava estavam lá, tava Austrália, Estados Unidos, Brasil, China, e aí olhei, e aí o China não tinha muito interesse, eu já falava inglês bem, então eu falei, não vou aprender nada, e Brasil tinha 3 coisas que eu adorava, mulher, futebol e mar. Muito bom. Márcio, você quer te dar uma dica? Você falou 1 minuto, já passei de 1 minuto, mas é muito engraçado. Na época não existia, eu sou velho, né? Não existia a internet. Aí eu peguei o dicionário e aí eu olhei São Paulo, porque era São Paulo. Olhei São Paulo, Porto Santos, mar, tô lá. Aí eu não sabia que tinha estado em São Paulo, porque na França não tem estado. E aí eu cheguei em São Paulo, te juro, né? Porque, outra época, né? Aí eu cheguei, aterrissei em Guarulhos, né? Choque, né? Para quem via de Paris. Eu falei, cadê o mar? Não tinha mar. Eu falei, tô aqui, vou passar 1 ano e meio, não tem mar. E aí, depois eu entendi que era o estado de São Paulo que tinha um porto, mas a cidade de São Paulo não tinha, enfim. Então, assim começou minha carreira no Brasil. Fiquei um pouco no Brasil. Depois, por razões particulares, voltei na França 1 ano, mas sempre com saudade do Brasil. Estava louco para voltar. Voltei no Brasil alguns anos depois. Fiquei de 94 para no Real até 2004, onde tive uma proposta para ir na China. Aí sim, eu falei, não, vou lá, a China estava bombando na época, passei 3 anos na China, depois o banco me pediu para ir em Dubai, eu passei 2 anos em Dubai, até a crise, né, também, que teve em Dubai, e depois eu quis voltar no Brasil, razão pessoal, filhos, estavam adolescentes, achei que era um bom momento para voltar no Brasil, então eu voltei em 2009, desde então estou no Brasil. Então esse é o percurso, né, em termos de país, eu sempre prefiro falar de país do que de empresa, porque em qual eu trabalhei, desculpa. Entendi. E aí, 94 até 2004 no Brasil, foi tudo BNP Paribas? Foi Paribas e BNP Paribas, né? Também uma coisa engraçada que eu iniciei minha carreira no BNP, deu minha demissão do BNP que não me dava bem, aí fui no Paribas e depois o BNP comprou o Paribas. Então fiz BNP Paribas, BNP Paribas. Oui. Muito bom. E aí você foi para a China pelo BNP Paribas, depois Dubai pelo BNP Paribas e você voltou pelo BNP Paribas? Pelo BNP Paribas, fiquei só 1 ano e meio, depois fui convidado para me juntar ao Citibank. Sim, fiquei verdade. 7 anos no Citibank. E depois o Davi Safra me convidou para me juntar ao Banco Safra, ele estava montando o banco de investimento, e desde então estou no Safra. E você está no Safra? 7 anos. Também? 7 anos também. Me conta como é que é essa jornada internacional, porque, sem contar Brasil, né? Porque para você Brasil já é internacional, né? Mas como é que foi sair do Brasil
ir para a Ásia, as diferenças culturais, como é fazer deal na Europa, como é fazer deal no Brasil, como é fazer deal na Ásia. Me conta um pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiro, eu acho que uma vida internacional é uma vocação. Quando eu era jovem, meu pai me falava: Jean, o que você quer fazer? Aí minha resposta: viajar. Aí ele falava: viajar não é uma profissão. Aí eu falava: o que tem que fazer como profissão para viajar? Por exemplo, eu estava louco na época para ser policial. Aí policial não viaja, né? Então eu falava: não vou ser policial. Então eu fiz economia, né? Porque então, além de viajar, queria viajar em cidades grandes, né? Não tenho uma alma de tipo geologista, coisa, o cara que mora no meio do mar ou no mato não era a minha praia. Então eu entrei em economia primeiro pela paixão da viagem, né? Aí me formei e serviço militar, a primeira coisa que eu fiz na minha vida é viajar. Por quê? Porque eu acho que o que você tem que entender é que morar lá fora não é fácil. É um esforço, né? Porque você tem que... claro que um país não vai se ajustar à sua cultura, né? Eu sou francês, um brasileiro não tem que se ajustar a mim, normal. Então, quando você chega num país, eu estou falando do Brasil, da China, de Dubai, onde eu já morei, você tem que ter a flexibilidade, a vontade e a dedicação para você entender como o país funciona e tentar se ajustar sem, claro, nunca vou perder a minha identidade de francês, mas eu tenho que me ajustar porque isso é essencial. Agora, voltando nesses ajustes, voltando ao mundo de IB, né, que é o nosso mundo, né? O que é IB, né? Talvez voltando atrás, o que é a ciência econômica e uma ciência humana, tá? Então vamos lá, ciência humana. Eu sempre, quando eu era jovem, uma coisa que eu falava: pô, ciência e humano não tem nada a ver, né? Ciência para mim é exata e humano é tudo menos exato, né? Exato. Vamos lá. Então, ciência. Então, em IB, a ciência é a base, a técnica. E a técnica não é só finança, porque finança, vamos dizer, que é universal, né? Um balanço é um balanço, a conta de resultado é conta de resultado, mas cada país tem suas especificidades. Então, vou te dar um exemplo. Tudo que me foi ensinado na França em análise de balanço, quando eu cheguei no Brasil, a hiperinflação, eu joguei no lixo. Porque a gente falava: não, olha, pegar um banco você tem que olhar, né, a longo prazo como funciona. O Brasil era overnight. Aí eu pegava meus primeiros balanços e falava: que é isso, né? Não funciona. Então eu tive que reaprender tudo, né? Então, obviamente que eu sabia ler balanço tudo, mas eu rasguei, joguei no lixo tudo que tinha aprendido. Falei: não, então o que é overnight, como funciona, como são os balanços. Aí, projeta uma empresa no Brasil nos anos 90 há 5 anos. Brincadeira, né? Não funcionava, né? Então, você tem primeiro que, da parte de ciência, estou dizendo, reaprender tudo, né? Se ajustar ao país e entender. A segunda coisa é a parte jurídica, né? Porque, obviamente, quando você faz uma transação de M&A ou uma transação, né, no mercado, um IPO, cada país tem suas regras, né? Então, você tem que passar a ter muita dedicação para entender o que trigger um tender offer, quais são as regras para os minoritários, quais são as regras, né, de acordo de acionista, goodwill você pode amortizar, não amortizar, você pode botar um goodwill no balanço. Então você tem que fazer um trabalho muito forte para entender tudo, porque você sabe que em IB, a base de tudo, a fundação, né, de qualquer negociação é a técnica. Então, a técnica financeira, a técnica específica a cada país. E aí só você pode passar na parte humana. E a parte humana é mais complexa, né? Porque, aí vamos lá. Eu fui educado na França, onde a base de uma negociação é baseado nada pessoal. Nada pessoal. A pessoa não quer saber se você tem filho, de onde você vem, se você está bem, se você acorda bem. Você vai sentar numa mesa de negociação e se vai entrar direto nos pontos técnicos, né? Então é uma negociação que eu chamaria de meio frio, né? Se chega no Brasil, se você não chegar numa negociação, numa qualquer reunião, sem falar do trânsito, como o cara está indo, os filhos, o que ele fez, e se você não criar uma empatia, né? uma amizade, esquece, né? Brasil também. Eu vou continuar, né? Na China,
A China, não sei se você sabe, a palavra não existe. Yo é sim, buyo é não é sim. Então, sabe, é uma coisa muito esquisita, né? Então, na China, uma negociação também você tem que evitar de pôr o teu negociador numa situação onde ele tem que te falar não. E aí, se você botar ele nessa situação, muitas vezes a resposta que você vai receber é um silêncio. No começo eu falava uma coisa, a negociação às vezes tensa, né? E aí eu falava uma coisa e o cara ia na frente das pessoas, porque eu era o chefe lá, né? Ele não queria me falar não, porque isso seria um afronto. Se fala afronto em português, contra mim, então ele abaixava a cabeça e ficava silencioso. Para não me falar não, eu tinha que... ok, entendi. Então eu tinha que voltar, né? No Middle East é uma cultura onde você tem que pensar que lá as pessoas, né, a riqueza é uma coisa absurda, né? Então as pessoas, né, lá, pelo menos com as empresas que eu trabalhei, 99% das pessoas eram expats. Então expat não é o dono. Então você negocia com expats, que não tem o poder do dono, e no final você vai ter o dono que vai tomar a decisão. Deixa eu te dar uma anedota muito interessante. Eu, quando estava em Dubai, tivemos um mandato para uma licitação de uma banda de telefonia móvel no Catar. A gente pegou o mandato, retainer fee $1 milhão. Uau! Então a gente trabalhou e você sabe como são as licitações, né? 5 exemplares, cópia, né? Para órgão, enfim. A gente fez todo o trabalho, licitação, né? Você faz todo o modelo, como vai, não sei o quê. Ok. A gente nunca viu o dono da empresa que mandatou a gente falava com o time lá de expatriado, né? A gente fez todo o trabalho, só que no final tinha um documento, um resumo que se bota geralmente, que era tipo, eu acho que eram uns 70 páginas, vezes 5 exemplares, que dava 350 páginas. E essas 350 páginas tinham que ser assinadas pelo dono. A gente fez todo o trabalho, fomos lá, ele veio na última hora, e aí a gente falou, olha, tá tudo pronto, tinha aquela pilha, né, de documentos, não sei o que, a gente falou, você vai ter que assinar essas 350 páginas. O cara falou, não, eu não vou assinar. Desculpa, é chato, mas você já pagou $1 milhão de retainer, você quer entrar num país que é o Catar, sabe, potencial, né, de fazer muito dinheiro, desculpa, em outras culturas nunca viria isso. No caso dele, ele falou, não, ele foi embora, morreu, não apresentou a proposta. Então é uma cultura complexa porque é uma negociação filtrada, né? Então foi muito difícil. Talvez o país onde eu tive mais dificuldade para me entender, sabe, ser feliz, porque eu sempre gostei justamente dessa negociação com o dono, que acho que isso que a beleza dessa profissão, né? Então, para te responder, então, sumarizar, então, a parte técnica, a parte de legislação e tudo isso é a parte humana. Então, a carreira internacional, se você opta para isso, ela pede muito sacrifício, né? Além disso, quando você muda de país, e você faz isso, né? Você trabalha nos Estados Unidos, né? Você chega, você tem que aprender tudo isso, você tem muita pressão, né? Porque geralmente você é expatriado, você custa dinheiro, o pessoal lá não está te esperando, você está roubando o trabalho de um cara lá, então você não é amigo de ninguém, né? Então você tem que você tem que se instalar, pagar as coisas, aprender como funciona a vida. Se você tem uma família, você tem que trazer a tua família, né? Então, eu vou te dizer que o primeiro ano de uma expatriação é difícil, né? É muito difícil. Então, se você não está apaixonado, está muito motivado para ter uma carreira internacional, não faz. É muito sacrifício, mas para quem gosta é fantástico, né? Porque é uma página branca, onde ninguém está te esperando, você não está chegando lá como, sabe, carioca para ajudar São Paulo a crescer, e você tem que sobreviver, né? Mas são desafios que eu acho fantásticos. Última pergunta desse tema, da sua carreira internacional. Compara para mim como é desenvolver sua carreira internacional, mudar de país, solteiro e com uma família. Porque eu fiz isso. Eu fui uma vez para Nova York solteiro e eu fui uma vez em Nova York casado e tive a minha filha lá. E para mim foi muito diferente. Eu queria
depoimento aqui. Solteiro é um processo muito mais fácil, né? Porque você, nesse challenge, né, que eu falei, você é solteiro, você não liga muito, você tem um apartamento, tá lá, sabe? Você se vira, vai. Como a família, aí na China tinha minha esposa, né, Margarete, né, estou casado há 32 anos, e meus filhos. Então, e meus filhos eram jovens na época, eles tinham 2 e 6 anos. Então, eles não tiveram voz nessa primeira mudança. Não, imagina. Mas a esposa é essencial. Eu não teria feito um passo fora do país sem ter a aprovação da minha esposa. Porque eu já sabia as dificuldades, né, de fazer uma coisa, e que pode ter uma família unida, todo mundo, né, lutando, batalhando para a mesma coisa, é importante. Deixa eu te dar também uma anedota fantástica. Minha esposa é uma santa, né? Ela chegou na China, sabe, no Congo, a gente trabalhava 6 dias de 7, e muitas vezes o cliente chinês, quando ele te dá um mandato, ele quer te mostrar que ele que manda, é o dono. Então, de domingo, que é o dia que você descansa, ele te fala, vamos lá, vamos jogar um golfe, vamos fumar um charuto, vamos lá. Então, de domingo, eu estava muitas vezes na China. Então, eu trabalhava 7 por 7. Minha esposa chegou em Hong Kong, não conhecia ninguém, imagina, com 2 filhos. Então, tinha chegado um pouco antes, tinha uma coisa mais ou menos planejada, mas ela não tinha carteira de motorista. E aí, eu falei para minha assistente, ajuda a minha esposa, não sei o quê, e aí viajando. Então, não via ela, né? E aí eu consegui, né? Porque lá em Hong Kong, os brasileiros não têm direito de carteira de motorista. Mas como ela tinha uma carteira francesa também, né? Eles deram para eles tipo uma autorização provisória de dirigir, que era uma coisa, os caras de Hong Kong, a lei, né? Quadrado, né? E aí eu vou embora. Então ela tinha chegado tipo há 2 semanas, ela estava super perdida, não sei o quê. Sábado, domingo, tem que ir na China no meio de nada, né? Aí a minha secretária me liga e fala, a sua esposa está na cadeia. O quê? Não. Aí eu falei, não é possível. Aí, sim, não. Aí, o que aconteceu? Não sei, ela me ligou porque ela não conseguia falar comigo, não sei o quê. Eu falei, não é possível. Aí eu estava no meio de uma reunião, falei, desculpa, gente, eu vou abandonar tudo, vou embora, né? Minha esposa parece ter um problema com a polícia em Congo. Aí eu saí, peguei um carro, estava no meio de nada, e aí ligando, eu consegui falar com minha esposa, o que aconteceu? Ela foi deixar um dos meus filhos na escola, ela bateu estacionado no carro lá em Hong Kong, nada, mas em Hong Kong se toca o carro, eles adoram carros, custa muito caro. Aí o cara chamou a polícia para fazer um BO, a polícia veio, pediu a carteira, ela mostrou o documento provisório, e como o policial não reconheceu, pensou que ela estava dirigindo sem carteira, cadê? Então, não sei o quê. Então, sabe, o exemplo de que se tua esposa está indo lá sem querer e tem esse tipo de problema, porque a esposa tem uns problemas. E, by the way, toda essa coisa de, sabe, conseguir eletricidade, gás, ela que fez, estava trabalhando. Então, ela pegou todo esse carrego, né, pesado, né? Então, mas bom, tudo bem, deu tudo certo, foi difícil, mas então, acho que a primeira coisa, você falou da diferença, é se você tem uma família, você tem que ter o apoio total, primeiro da tua esposa, os filhos, mas na primeira, eu te falei, né, quando eu fiz a introdução, na primeira e segunda coisa, eu estava convencido que para meus filhos seria uma escola fantástica, né, falar inglês, e a escola inglesa, a gente visitou lá, a gente foi, em Angkor Wat, né, no Vietnã, visitar as coisas, a gente foi em Dubai, a gente foi nas pirâmides, na Jordânia, né, Petra, então acho que para eles foi fantástico, mas quando eles chegaram na adolescência, acho que é aí que eu falei, adolescência, acho que é o momento que eles precisaram de um pouco mais de estabilidade. Para construir o círculo social. Anedota, né, quando eu soube que a gente ia voltar para o Brasil, eu fiz um jantar, uma surpresa, minha esposa, claro, sabia, né, mas eu falei para meus filhos, papai tem uma boa notícia, vamos voltar em casa. E o Lucas falou, vamos voltar para Hong Kong. Que ele cresceu lá, né? Exatamente, ele foi lá com 2 anos, então para eles a casa era coisa. Outra anedota muito engraçada, quando a gente voltou no Brasil, Hong Kong, Dubai é muito seguro, né? Então a gente voltou no Brasil e lá a gente deixava as janelas abertas, não sei o quê. E aí o inglês do Lucas estava só, né? Porque ele ia em uma escola inglesa, né?
britânica, e em casa minha esposa falava, mas sabe como é, né? Não era o dia a dia, né? E aí a gente falou para ele de fechar a janela, porque aqui tinha ladrão. E aí ele confundiu ladrão com dragão. Aí ele achava que tinha dragão no Brasil. Porque tem dragão na China, o dragão é culturalmente muito importante. Interessante. Mas Cara, maravilhoso, maravilhoso. Vem cá, se você está gostando dessa conversa, não esquece de dar um like lá embaixo. Ajuda a gente a chegar a mais pessoas, impactar mais gente. Talvez você está interessado numa carreira em Investment Banking. A dica que eu dou é: faça o Investment Banking Bootcamp. Esse é o único programa do mercado que simula o dia a dia de um analista de Investment Banking. Depois de um treinamento imersivo de mais 100 horas de treinamento, a gente faz uma experiência. São 5 semanas aqui em São Paulo, na Bankers Academy, vivendo o que o analista de Investment Banking faz. Num ambiente seguro. Aqui você pode fazer bobagem. Lá na Faria Lima, não. Jean-Marc, eu quero falar agora sobre carreira. Também explorando toda a sua jornada internacional. O que uma pessoa precisa ter para conseguir começar a sua carreira internacional? Como é que você convenceu o BNP, na verdade era o Paribas, a te contratar aqui no Brasil? Primeiro tem que ter um foco desde o começo, né? Então eu diria que uma pessoa que tem que fazer uma carreira internacional, ela tem que ter umas qualidades linguísticas, né? Obviamente que ninguém vai te mandar nos Estados Unidos se você não tiver um inglês muito bom. Ninguém vai te mandar no Brasil se você não souber falar português e assim por diante, né? Então, eu vejo às vezes, e muitas vezes eu recebi isso, né? As pessoas olham no LinkedIn, veem que sou francês no Brasil, você pode me ajudar, quer fazer uma carreira no Brasil? Não é assim que funciona, né? Não é. Então, eu acho que tem que ter já um objetivo claro, né? Porque e vamos lá, né? Eu consigo ensinar para um jovem a fazer um modelo financeiro, você consegue ter uma melhoria, né, em termo técnico, mas se o cara na escola ou na universidade não focou no inglês, eu não vou ensinar inglês para uma pessoa, né? Então, se você, uma coisa que cai, né, aí se do seu. A segunda coisa que aconteceu é que quando você fala do BNP, antigamente expatriação era muito mais importante do que hoje. Porque na época tinha ainda muito essa coisa de que as sedes precisavam de uma certa confiança, um link cultural era muito importante. Então todas as empresas faziam questão de ter afora uns franceses para a empresa francesa, espanhóis para a empresa espanhóis. Acho que isso morreu, viu? Por quê? Porque expatriado custa muito caro, porque você tem que pagar aluguel, escola, enfim, uma série de coisas, né? Então, acho que hoje a expatriação quase que morreu, né? Então, acho que eu diria, se um jovem olha, eu quero morar fora, não é mais expatriação, né? Que nem eu hoje. Eu sou francês trabalhando no Brasil, eu tenho um contrato local, eu sou brasileiro, né? O Safra, o Citi, quando me contratou, não ia pagar 2 vezes o salário, isso porque, o cara é francês de naturalidade, né? Então, acho que hoje, eu voltando ao assunto, se você, na carreira, né, para ser não expatriado, um estrangeiro no país, você tem que aceitar o fato de que você vai, ainda mais que na minha geração, fazer um esforço gigante para poder ir lá, né? Voltando ao meu caso, depois dando talvez uns conselhos, né? Na minha época foi muito fácil, porque eu fiz o exército, como eu te falei, afora. Então, criei esse know-how em português, eu conhecia bem o Brasil. Depois eu voltei na França, e não voltei na França porque eu queria deixar o Brasil. Voltei na França porque eu casei e eu queria que a minha esposa entendesse minha cultura. Então eu falei para ela, vamos na França 1 ano, te prometo que vamos voltar, mas eu quero que você entenda da onde eu venho, eu quero que você fale a minha língua, e eu quero que você entenda minha cultura. Genial. Porque eu sou desse jeito, né? Então ela aceitou mais uma vez, né? Ela topou, a gente foi lá, mas eu sempre tinha na minha cabeça que ia voltar no Brasil, e quando eu esquecia, a minha esposa me lembrava. E aí, depois da vida, você tem que ter sorte, né? Eu por acaso, cara
que estava na Câmara de Comércio França-Brasil. Em São Paulo foi, como se fala, foi mandado em Montpellier. Eu estava em Montpellier. E aí eu ajudei ele quando eu estava lá para Montpellier. E aí ele era amigo do diretor do Paribas no Brasil que estava querendo recrutar um cara. E aí assim voltei no Brasil via esse caminho, né? Mais uma vez, dentro do Paribas, minha ida na China, se lembra, a gente trabalhava junto, né? O BNP tinha comprado o Peregrine, que era uma boutique de M&A, tinha tentado desenvolver um M&A com locais chineses, mas não dava certo, porque o M&A lá era cross-border. Então, você tinha que ter esse conhecimento do banco, né, como funciona, ter acesso às pessoas, e tinha errado. Eles estavam tentando recrutar um cara, e aí eu fui lá em Paris, eu me candidatei, eu falei, gente, eu estou conseguindo fazer negócio cross-border a 11.000 quilômetros de Paris. Você pega um compasso, vai lá, o Kong é por aí, então a mesma coisa, eu vou conseguir. Aí eles falaram, tá bom, mas você teria que ser aceito pelos chineses. Peguei um avião, fui na China, os caras gostaram e eu fui lá. Então, e Dubai foi porque eu me dei certo lá na China para montar uma estrutura total. E aí, quando eles queriam montar a franquia no Middle East, eles me falaram para ir. E só para você saber, por que eu saí do BNP Paribas? Eu saí do BNP Paribas porque quando estava em Dubai eu queria voltar no Brasil a qualquer custo. E eles falaram, Jean, se conseguir a China, se conseguir o Brasil, vai na Rússia. Na Rússia? É, eles queriam. E aí eu não estava, a Rússia não era um país assim, pô, frio, não sei o que, não é. Eu sou mais latino, né? E minha esposa não queria. Estava certo, meus filhos, sabe, adolescente. Aí eu falei não, e aí quando você fala não para uma corporação, às vezes você começa dentro da corporação o teu valor degregola, né? Então eles me mandaram de voltar no Brasil, mas tipo, você não fez o que a gente te pediu, por isso falei, é momento de sair e ver outros horizontes. Eu não sabia da Rússia. Que louco, né? Ainda bem que você não foi. E que sugestão, que recomendação você faria? O que um brasileiro que quer morar fora hoje pode fazer? É difícil isso, eu sei, mas... A gente está... Eu acho que trabalhar para uma empresa internacional no Brasil. Então, sabe, se você está em IB, sabe, um Citi, um Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley, né? Porque aí você começa a ter um acesso, né, ao mundo afora. Porque primeiro, né, você vai trabalhar com americanos, com, sabe, outras pessoas, né? Se você, obviamente, que na Europa você vai no Santander, no BNP, no Deutsche, aí você vai começar a ter contatos afora, entender como o mundo funciona. Então, uma forma de aprender a cultura estrangeira, mas dentro da tua casa, né? Uma vez que você faz esse primeiro passo, aí começar a ficar antenado e a mostrar para essa empresa que você tem uma intenção de ir lá como local, né, muitas vezes, né? Então, tem muitos casos no Citi, né, de pessoas com quem eu trabalhei que hoje estão trabalhando nos Estados Unidos, né? Então, o meu conselho se prepara, né? Porque eu acho a melhor forma para você já ter um primeiro contato com uma cultura cross-border internacional e ter um link, né, um caminho para fazer. A segunda opção é estudar fora, né, obviamente, né? Se você realmente quer fazer isso, não está num desse banco, eu diria ou faz um MBA, se você sabe, você está numa empresa local, passa lá você fez, né? Você fez um MBA lá, eu acho, né? Não, a Camila fez. A Camila fez, né? Eu fiz um MBA aqui no Brasil. Mas você foi lá, né? Então, quando você está lá, e aí você foi trabalhar lá era no Deutsche. No Deutsche. Então, acho que se você vai lá, vai estudando, e uma vez que você está fora, você tem muito mais possibilidade. Ainda mais que você viu agora, eu pego o caso dos Estados Unidos, o Trump, né, agora falou que ele quer, para quem se forma nos Estados Unidos, dar um green card, né? Então, antigamente, meu filho fez a NYU, né? Antigamente você tinha 6 meses, e se você não encontrava trabalho depois do teu master, né, você tinha que ir embora, né? Se ele dá green card, aí você está lá e uma vez você está no mercado, bem inteirado, né? A universidade tem muito, né? O americano tem isso de legal, que tem todas essas escolas, essas associações de antigos alunos, acho que você consegue. Europa, né, que a Europa é mais fechada, né, é mais complicado ir lá, mas eu acho que o brasileiro é
muito mais europeu que americano, né? Uhum. Sempre uma coisa que quando eu cheguei no Brasil, o americano era muito olhando os Estados Unidos, não entendia. Pô, vocês são europeus, vocês não são americanos, né? Agora acho que mudou, né? Agora brasileiro tem passaporte italiano, português. Do nosso círculo social, sim, mas o Brasil inteiro é verdade. Não, é verdade, desculpa. É. Verdade. A Europa é a mesma coisa, vai estudar lá, acho que tem muitas universidades, aliás, muito mais baratas, né? A cultura lá é fantástica, então nem não consegue, né? Ou trabalha em uma empresa europeia e começa a criar esse link, ou vai estudar. Se você olha, a terceira solução, mas acho que o Brasil não está atrás, mas é impressionante como as empresas brasileiras não são internacionais, né? Por quê? Porque primeiro o Brasil é um continente por si só, né? Gigante, então tem muita coisa para fazer aqui, né? Uhum. Por que as empresas europeias vão no Brasil? Porque o crescimento na Europa do PIB é 1% ao ano, quando tudo der certo e geralmente abaixo, então elas vão procurar o mercado lá fora para aumentar o crescimento. O Brasil tem todo esse potencial, então trabalhar para a empresa brasileira que vão te mandar lá fora, eu acho que é difícil, né? Tem casos, mas eles são muito limitados, então conselho, não espera, ninguém vai te procurar, ninguém vai lá, e como disse, ter uma carreira internacional o esforço que você tem que fazer é gigante, não é aprender a língua, tudo que eu falei, então não vai cair no teu colo, um cara não vai te ligar de Nova York e falar, pô, tá tudo bem, vem trabalhar para mim, isso não acontece. Não acontece. E eu acho que também tem um pouco do sonho que a pessoa coloca, né? De, eu vou ter uma carreira internacional, eu vou morar em outro país. Porque quando ele foi de férias para Londres, ele achou muito legal. Mas se ele foi de férias para Nova York, ele achou muito legal. Mas a realidade de você se mudar para aquela cidade, de você ter que achar um apartamento que você consiga pagar com o seu salário, né? Porque o salário é bom, mas o custo da cidade também é muito alto. Então, quando eu me mudei para Nova York a primeira vez, eu dividi o apartamento com outras 2 pessoas. Então, as pessoas criam uma imagem na cabeça, baseado nas suas experiências não profissionais, muito de passeio, de viagem, que você já viu turista triste? Não tem, né? O turista está sempre feliz, ele está sempre rindo à toa, né? Então ele cria essa imagem e fala, não, eu quero ter uma carreira internacional, mas ele não está ciente do que é ter uma carreira internacional. Exatamente. Eu achei muito legal que você colocou o pé dos nossos ouvintes, né, no chão, né? Veja bem, é difícil, tem sacrifício. E uma vez que você fez o pulo, você está em Nova York, você está lá, você acha o teu apartamento, você tem que ficar, né? Não é que nem no Brasil, você pegou um emprego, não deu certo 2, 3 meses, você está lá, né? Então você vai ter que aguentar. Tá gostando da discussão? Quer saber mais? Você já visitou o site www.bankersacademy.com.br? Lá tem muita coisa sobre uma carreira no mercado financeiro, como participar dos processos seletivos e sobre as atividades, sobre conhecimento, sobre cases. Confira, esse site pode fazer bastante diferença na sua jornada no mercado financeiro. Jean-Marc, vamos falar sobre um case. É uma tradição do nosso podcast falar de casos, coisas que aconteceram. Eu queria que você compartilhasse com a gente alguma transação que você fez que marcou a sua vida, marcou a sua carreira, que você lembra e, obviamente, que você pode compartilhar aqui. Difícil, né? Porque você sabe que aí cada transação é única, é fantástica e eu parto, né? Então, quando você... todas elas foram boas, né? História de sucesso, né? Você sabe que sucessos são poucos, né? Em IB, para cada sucesso vem 10 fracassos, né? Mas... vou talvez pegar uma transação internacional, né, para ficar nessa que eu sempre, por tudo que eu expliquei, as transações cross-borders para mim são as mais excitantes, né, porque você está negociando com outro país, outra mentalidade, te bota, sabe, um vendedor e um comprador que não tem nada a ver culturalmente, que não falam a mesma língua, então talvez a mais emblemática assim que eu penso é a Skin Kaior, que foi comprada pela Kirin, né, os japoneses, né.
Vamos lá, o que foi interessante, né? Na época o mandato, né, era na mão do BTG. O mandato já tinha começado, eu estava no Citi. O BTG estava na venda. Na venda. E você representou os compradores? Eu representei os compradores do Citi, né? E como aconteceu? O mundo é pequeno, né? A gente não estava dentro, né? Mas eu sabia que o mandato estava na rua. E o que aconteceu? Quando eu estava na China, a gente estava em conversa tem uma cerveja lá que chama Tsingtao, que é uma das maiores, né? Tipo a Ambev de lá. E a gente tinha feito um strategic review com eles, e eu tinha tido contato com a Kirin, que era a empresa japonesa, e na época a Kirin, a gente analisou bem o balanço deles, eles tinham um problema que eles tinham muito caixa. Eles tinham marcas muito boas, né, no Japão e na Austrália, e era um true corporation, então eles estavam extremamente vulneráveis, e o questionamento deles era de conseguir gastar esse dinheiro, né? Ou você gasta, faz investimento que cria um valor para a companhia, ou você devolve os juros, os dividendos para os acionistas, né? E como uma true corporation, obviamente o management estava louco para mostrar serviço e mostrar um crescimento mais do que devolver o capital para os acionistas, que nunca é um bom sinal quando você faz isso de uma forma pesada, né? Quer dizer, que você não tem nenhuma ideia que gera mais valor do que devolver o dinheiro para os acionistas, né? Só uma pausa, não é todo mundo que sabe o que é uma true corporation, então explica pra gente. Então, true corporation é quando você não tem acionista controlador, né? Você tem muitos acionistas, né? O caso, por exemplo, hoje de uma Vale, né? Que é uma empresa onde você tem um mundo de investidores, então a gente chama isso de true corporation, né? Contrariamente uma empresa que tem um dono identificado ou um grupo de controlador que assume as decisões, né? Na True Corporation, você não tem um acionista individual que dá as cartas. Exatamente. E aí as decisões vão para o management, especialmente o conselho de administração. Exatamente. E aí o conselho de administração está sentado nessa pilha de dinheiro e ele precisa mostrar seu valor. Porque devolver o dinheiro para o acionista é um tiro no pé, né? É um atestado de incompetência. Poxa, eu não consigo gerar valor para você, então estou te devolvendo o dinheiro. Exatamente. Você viu o professor muito melhor que um profissional mais didático. Mas enfim, então eu sabia disso, né? Eu sabia que eu tinha mandato aos Quincaiol. E aí, na época, eu estava no Citi. O Citi tem uma plataforma internacional que a gente conhece. Aí entrei em contato com um time lá do Japão, me lembrando do que eu tinha feito na época do BNP Paribas, e eu falei, tem esse mandato, vamos lá, tenta falar com eles. Eu fiz um perfil, né, das Quincaiol na época, e a gente fez um vídeo, né, com o pessoal lá, e queriam, obviamente, Brasil, crescimento absurdo, na época o CAGR, né, o crescimento médio, né, das Quincaiol era 2 dígitos por ano. Então, logo eles ficaram super interessados, né? E entrei em contato com o BTG. Falei, vocês não entraram em contato com essa empresa japonesa. E eu sei que fazer negócio com japonês nunca é fácil, né? Você fez também, né? Você sabe o quanto, mas eu acho que realmente valeria muito a pena você deixar entrar eles no processo. E a gente estava atrasado, estava, uma semana de botar uma non-binding offer, então japonês é devagar. Então, eu me lembro que o BTG, é difícil, não sei o que, mas pela amizade, né, a gente se conhecia, quem estava tocando o processo lá no BTG me conhecia bem, então eu falei, eu te garanto que se você deixar, eu vou pilhar o japonês e vamos ver, né? Então, a Kirin entrou, a gente estava no fim da história, acabaram vencendo, então acho que foi uma decisão muito esperta, mas aí o que se tem? Só para voltar, se tem uma true corporation japonesa entrando atrasado num país que eles não conheciam. Nossa. Fazendo um deal. Não é hostil, mas se lembra das Quincaiol? Qual era a situação das Quincaiol? Tinha 2 irmãos que eram acionistas controladores, 51% por aí, e tinha os primos, tudo, que tinham 49%, que não estavam vendedores. Não? E o contrário, eles queriam comprar. Os 2 irmãos, não sei se você se lembra da história da família, o pai foi assassinado, não quero entrar muito nisso porque é pessoal, mas então tinha brasileiros, empresa familiar, mega familiar, com conflito entre os 2 irmãos e os primos,
E, obviamente, o japonês não queria comprar essa empresa para fazer uma gestão familiar. Lógico. Eles queriam 100% da companhia. Só que não tinha acordo de acionista entre os familiares. Não tinha? Não tinha. Nossa. Então, o que eu vendi na época para o japonês? Eu falei, olha, eu entendo que vocês querem 100%, que não interessa 51%, mas não tem acordo de acionista. E você sabe como funciona empresas familiares. Empresas familiares, geralmente, ela tem uma gestão, uma administração onde todos os custos, né, da família são bancados pela empresa. Né? Então, o cargo da empresa, no seu salário, não sei. Então, eu falei para o japonês, vamos focar primeiro em assumir o controle, não tem acordo de acionista, e depois você pode fazer uma gestão agressiva, né? Você pode fazer o que você quiser, né? Porque a Kering era listada, muito mais, para demonstrar aos minoritários que ficar minoritário talvez não seja a melhor ideia do mundo, né? Porque você sabe como funciona. Aí eles toparam, e aí que foi interessante, né? Então, do lado da Skin Kaiol, tinha que ter uma negociação meio secreta, né? Contra os minoritários que eles iam processar, tinha uma coisa, com o japonês. Então, por exemplo, as negociações não eram feitas no Brasil, eram feitas em Nova York. Para ninguém saber, para ficar super assim, enfim, foi... Então, no final a transação aconteceu, a gente conseguiu, né, fazer... E foi engraçado porque a família e o japonês se deram muito bem, né? Teve uma... Você sabe que uma negociação isso é muito importante, né? Voltando ao que eu falei no começo, uma negociação, e mais eu sou velho, mais eu acredito isso, né? 30% essencial, mais uma vez, a fundação. Então, mais de 30%. O resto o jeitinho, o jeito que você vai negociar, as cláusulas que você botar no contrato, e aí o que aconteceu? Eu entro um pouco na técnica, mas você sabe que para vender uma companhia, você tem que transferir as ações, você tem que assinar um livro. Então, geralmente, o que acontece? Você recebe o pagamento, tá? Tem um certo número de dias, não é feito na hora, né? Para assinar o livro, e você faz a transação, você tem que ver o CAD, não sei o quê, enfim, você tem uma CPs, né? Uma condições precedentes. Entre o momento você fecha, o momento tem um closing, você tem 1, 2, 3, 4 meses, né? Aí, mas nesse caso, a gente não queria fazer isso. Tinha que ter todo no mesmo momento, porque a gente não queria dar espaço para os minoritários entrar e dizer, não, a gente vai bloquear a transação. Então, na negociação do Sell and Purchase Agreement, né, do contrato de compra e venda, a gente teve que negociar tudo para poder, na mesma hora, transferir o dinheiro, ter o PUC e o cartório lá na sala, assinar a transferência e anunciar as ações já foram transferidas. Não é mais dos irmãos, é já da Kering. E aí os minoritários processando tinham que ir direto na Kering. Então a gente fez isso, né? Então foi uma transação, você viu, choque cultural, a gente estava atrasado, tinha um conflito dentro dos acionistas. E aí outra coisa que a gente teve que fazer, porque tinha muita demanda para a Skin Kaiol, então os múltiplos eram altíssimos. E os meus clientes não queriam pagar esse múltiplo. Só que eu tive que demonstrar para eles que você poderia... no preço médio, ter um múltiplo que no final não era tão ruim. Isso que aconteceu. Porque uma vez que o japonês entrou, fez, né, que então agora só lá vou parar de pagar caro de função, não sei o que, agora todo mundo vai entrar numa gestão de uma empresa listada japonesa, os minoritários entraram na negociação e fizeram um deal. Obviamente que não tive esse mandato, que não se pode imaginar. Não Eles estavam meio bravos com você. Bravos comigo, mas tudo bem. E nem sei se obviamente, acho que foi o Bank of America que fez a segunda perna. Né? Mas então no final o japonês acabou com 100%. E outra coisa interessante, né? Então, todo mundo fica muito feliz, né? Os vendedores, os dois irmãos, né? Muito felizes porque eles queriam sair um pouco, enfim. O nosso cliente, porque ele conseguiu, né, alocar o dinheiro que estava na coisa para comprar uma empresa no Brasil, e você sabe o fim da história. Foi um desastre. Né? E a Kering revendeu, né, o que era a antiga Skin Kaiol para a Heineken, que é hoje a grande história de sucesso da Heineken no Brasil. Né? Então, isso é uma outra coisa interessante do IB. Né?
a gente, talvez estranho, mas é assim, né? A gente faz o closing, vai embora, o dia de amanhã para nós. Graças a Deus. Tanto faz, né? Mas, então, você viu que eu tipo como história emblemática de minha carreira, uma transação que no final foi um fracasso para o meu cliente. Então, não sei se foi uma boa escolha, não. Entendi. Mas é um fato. Uau, adorei esse case. Depois de ouvir toda essa história, talvez você esteja pensando, será que faz sentido eu vender minha empresa? Se você está na dúvida, me manda uma mensagem, vamos bater um papo. Pode me procurar através do LinkedIn, que eu te respondo. Ou, se preferir, me manda um e-mail, josé.securato@spadvisors.com.br. Vamos pensar juntos se um M&A faz sentido para você. Caminhando para o fechamento. Jean-Marc, me conta algo extraordinário sobre você que não está no seu LinkedIn. Você pode imaginar que muitas coisas fora da curva aconteceram com essa vida de louco, né? Mas talvez que eu sou fanático de futebol. Eu vivo com futebol. Não tem, sabe, E você torce para quem? Paris Saint-Germain, né? Paris. Sempre Paris. E no Brasil você escolheu algum time? Não, quando eu cheguei, temos um deus no Paris Saint-Germain, que é o Raí, né? O Raí, sabe, foi o capitão, a gente ganhou a Copa da Europa com ele. Então, quando eu cheguei, Raí e São Paulo, né? Eu tentei, falei, sou São Paulino, mas coração não tem espaço para dois times, né? Então, um torcedor de verdade, ele morre, né, com o time dele, né? O São Paulo eu olhava, fui a alguns jogos, mas ganhando ou perdendo não fazia diferença. Em vez de perde, eu sou doente uma semana, ele ganha, estou de boa. Você viu, ganhou agora do Manchester City 4-2, eu estou de bom humor. Que bom! Mas enfim, qual é a história, né? Eu sempre joguei bola, né, sabe, em Paris, na rua, não sei o quê, e aí eu me tornei um jogador nacional na França quando era moleque, 14 anos, entrei na seleção francesa, né? Sério? Era um bom jogador. Seleção francesa? Em que posição, Jean-Marc? Era libero, né? Número 5. Uhum. E aí eu tive uma proposta, eu joguei no Stade Brestois, que hoje está na Champions League, né? Já vou passar na coisa. Em cadeia nacional, eu joguei no campeonato francês. E aí eu tive um convite, porque quando você é um bom jogador, com 14 anos, eles te chamam para entrar no centro profissional. E aí eu tive um convite, na época, quem ligou para mim, o pai era o capitão do time da França, o Le Guen, porque, sabe, não, seu filho é muito bom, a gente quer que ele se torne um jogador profissional. Se não passa profissional a 14 anos, na França, pela lei, você tem que estudar até 16 no mínimo. Mas você vai numa escola profissionalizante de futebol. Entendi. E meu pai recusou. Eu estava indo bem na escola, né, também era um bom aluno, e meu pai falou, sem pensar, você não vai, você vai continuar os estudos, e se você continuar sendo um bom jogador, aí no futuro você pode, mas agora você não vai. E o que não funciona, porque o cara que entra com 14 anos, ele joga futebol 6 horas por dia e estuda 4. Né? Os caras, você sabe, eles não são, geralmente, né, tirando Sócrates ou algumas exceções, eles estudam o mínimo para ter um colegial e olha lá. Né? Então, meu pai, na época, eu fiquei, obviamente, extremamente bravo, né? Você imagina, 14 anos, você está... Aí você podia viajar o mundo jogando futebol, né? Mas agora eu entendo, né? Como pai, esse pai, né? Porque é o seguinte, né? Desses moleques que entram com 14 anos, talvez um de 100 consegue. Né? Então, acho que meu pai, estatisticamente, foi certíssimo, né? Nunca vou saber se teria sido aquele um de 100, mas vamos estatisticamente pensar que eu estava nos 99 de 100, né? E então até hoje eu jogo bola, nunca parei, paixão, jogo de sábado com meus amigos, quando eu posso, então isso é um fato, né? Mas esporte para mim, futebol é paixão mesmo. Que legal, que legal. E também já é um ritual nosso aqui do Diário de um Banker, você deixar uma pergunta para o próximo convidado. Você não sabe quem é o próximo convidado, então você tem que fazer uma pergunta imaginando quem possa ser. E o último convidado deixa uma pergunta para você. E vou ter que deixar uma pergunta. Exato. Então, primeiro responder a pergunta do último convidado. Tá. E esse último convidado perguntou para você: quando, durante a sua vida profissional, você definiu o que você faz hoje, que é ser um investment banker? Quando você decidiu, ou quando e o que te fez pensar investment banking? Eu não iniciei minha carreira no investment banking.
eu iniciei minha carreira em Structured Finance. Eu fazia Project Finance, mas você sabe, né? Eu sempre falo para o pessoal de Investment Banking, né? Os modelos de Project Finance são extremamente complexos, são super detalhados. Então, uma boa escola, né? de Project Finance. Mas eu sempre, para mim, a técnica era um meio, não era um fim. Eu sou uma pessoa comercial, eu adoro ver pessoas, eu adoro interação. E eu achava o Project Finance uma coisa chata, desculpe. Por quê? Porque, se você pensar bem, eu tinha a caneta, eu tinha um talão de cheque, eu era um banco, eu tinha um poder muito grande de sim ou não. Então, você começa, você aprende bacana, mas no final eu achava isso meio repetitivo, sabe? Você faz coisas. E aí, obviamente, eu trabalhava no Paribas, a gente era, na época no Paribas, acho que eram 15, 20 pessoas, era muito pequeno, né? E tinha no IB uma pessoa um amigão meu, que eu amo, chamava Flávio Valadão, que depois se tornou, né, lá no Santander, foi no JP Morgan, uma pessoa extraordinária, seria convidaria, porque um avião que hoje se aposentou. E aí eu via ele falando ele, e aí eu me dei conta de uma coisa. No IB você está sempre no meio da mesa. Você tem um comprador e um vendedor. Então você nunca está encostado numa parede com uma certa tranquilidade, né? Os problemas podem dar dos dois lados. Então eu achei isso fantástico, porque você tem a base técnica que eu sempre gostei, tem a parte humana que eu sempre gostei, e tem esse lado de sempre estar numa situação, sabe, em cima da parede, né? Você se lembra, né? O Securato não falou, mas a gente trabalhou, você falou, né? A gente trabalhou junto, né? A gente tinha um dia de uma empresa de cosmético que a L'Oréal ia comprar. Sim. Estava tudo feito. Você estava nessa reunião? Eu estava. Você lembra? Lembro. Tudo negociado, o pessoal lá estava lá, a gente tinha colocado a garrafa de champanhe na geladeira. E aí o cheque estava lá, porque na época não tinha CAD, né? Você podia vender. Era um checão. E aí o cara chegou, o cara da L'Oréal deu o cheque para ele e o cara perguntou, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Todo mundo deu de risada, porque era muito dinheiro. Você faz o que você quiser, né? E o cara, na hora, ele pensou, né? Pô, eu criei a empresa e minha vida, o cara, não me lembro, tinha uns 60 a mais. E o cara recuou nesse momento, falou, não vou vender. Eu repensei, né? Você lembra? Pô, o cara da L'Oréal ficou pasmo. Foi uma coisa absurdamente para nós também, né? Porque eu não sou filho, embora esse cara. Você vê o dinheiro pulando pela janela. Então, é isso que eu amo, né? As pessoas vão pensar que a IB um pouco se gosta de sofrer, né? Mas eu vou dar uma coisa, eu vou além da resposta quando eu soube, né? Eu soube que eu ia fazer isso quando eu vi que a IB para mim não era um meio de ganhar dinheiro, não era um meio para minha carreira profissional, sabe? Não sou uma pessoa ambiciosa de ser chefe, não ligo para isso, eu sou um deal maker. E para mim, dentro de todas essas profissões que tem dentro do banco, o lugar onde ser um deal maker é a coisa mais abrangente, né? Em termos técnico, negociação, sabe? Desconforto, pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento. O IB é, para mim, a meca disso, né? Eu amo isso que faz acordar de manhã e chegar no escritório com um grande sorriso. Você não sabe o que vai acontecer. Você chega no 1º de janeiro agora, né? Qual é a tua receita? 0. O que você vai ganhar? Não sei. Onde você vai? Uma página branca. Então é nesse momento, né? Quando eu falei IB, que eu vi essa coisa, né? Essa complexidade, eu falei, é o IB que eu quero. Muito legal. Mano, adorei. Muito obrigado. Foi incrível ter você aqui por esses minutos, falando um pouco da sua carreira internacional, no Paribas, no BNP Paribas, no Citi, agora no Safra. Você vai ter que voltar aqui, porque tem 1 milhão de perguntas, 1 milhão de assuntos que a gente vai ter aqui, que a gente pode explorar, e eu tenho certeza que o pessoal que está seguindo a gente vai amar ter você de novo aqui. Obrigado. Sempre que você quiser. Agora você tem que escrever a pergunta para a próxima pessoa que virá aqui. Então você tem aqui. Quer que eu te conte qual a pergunta que ele fez para o próximo convidado? Quer saber? Vai ter que esperar. Assista o próximo episódio de Diário de um Banker.
e você descobrirá. Mas tem que assistir até o fim.